paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um episódio do podcast Fé com Café no ar para você. E hoje nós estamos muito felizes recebendo aqui a nossa querida missionária Rosilene Trindade, uma mulher de Deus que tem um chamado muito lindo na obra do Senhor, que tem aí ministrado a palavra de Deus em muitos lugares aqui do estado de Goiás, acredito que até fora do estado também, e está conosco hoje para contar um pouquinho do seu testemunho de vida, e nós estamos muito felizes e honrados e gratos a Deus por mais este episódio. E eu não poderia deixar de pedir para que você que está nos assistindo siga o nosso canal, ative o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo para quem você entender que precisa ver esse testemunho, para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo bem aceito e possa levar esses testemunhos, né, que nós estamos gravando, para milhares de pessoas no nosso Brasil e até fora dele. E que toda honra e glória, louvor e adoração seja dada ao nosso Deus. Eu também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores que contribuem para que esses episódios aconteçam, que é a sorveteria Top Pop, que é aqui da região de Anicuns. Então, se você está passando por Anicuns, dá uma paradinha na Top Pop Sorveteria. E também a nossa querida Neuraci Santos, que faz lanches deliciosos aqui, para que nós possamos ofertar para os nossos convidados. E para nós também, né, gente? Claro. Bolos deliciosos, doces. Então, se você precisa para sua festa, é aqui da região de Anicuns ou das regiões circunvizinhas e precisa de bolo, doces para sua festa ou evento, entre em contato com a Neuraci Santos. E aqui na tela atrás vai estar passando o QR Code dos nossos apoiadores. Então, é só você apontar a câmera com o leitor QR Code do seu celular e já vai direto para o contato dos nossos apoiadores. E também quero te pedir, seja um apoiador dessa obra missionária, né, oferte na obra missionária para que cada vez a gente possa fazer esses testemunhos chegarem a mais pessoas, a lugares mais distantes, através dos testemunhos contados. Então, vamos para o nosso testemunho de hoje, que vai ser bênção, vai edificar as nossas vidas aqui, e tenho certeza que também vai edificar a sua. Amém? E agora nós vamos então para o nosso tão esperado testemunho de hoje, do 5º episódio do nosso podcast Fé com Café. E hoje, que honra tê-la aqui, né? Essa mulher de Deus, querida, que tem aí ministrado em tantos lugares do nosso Goiás, fora do Goiás, feito a obra do Senhor conforme a vontade de Deus. Missionária Rosilene Trindade, que honra ter a senhora aqui, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, boa tarde. Para mim é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos, participando e contando aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Glória a Deus, e eu tenho certeza, gente, que é muito testemunho que essa mulher tem, né? Pela caminhada dela. E acredito que hoje, assim como Deus tem edificado a gente nos testemunhos anteriores, hoje não será diferente, né? Porque o nome do Senhor é que vai ser honrado e glorificado aqui. Mas eu quero começar perguntando aquela pergunta básica, inicial, né? Como que foi, né, o processo de conversão da missionária Rosilene, que hoje é missionária, né? Se nasceu num lar cristão, se não nasceu num lar cristão. Conta para nós um pouquinho aí sobre esse conhecer a Cristo na vida da senhora. Então, a minha conversão, eu não nasci num lar cristão, né? Sou da cidade de Britânia, minha família toda mora lá, mas o meu pai era conhecedor da palavra, né? Eles são da Igreja do Véu, só que meu pai, por um tempo, ele se afastou e nunca compartilhou isso conosco, desse afastamento da igreja. Não imaginava, eu não sabia, vim conhecer depois dessa história. E eu casei, né? Casei com 18, entrando nos 19 anos. Conheci o meu esposo jogando bola, a gente jogava futebol junto, e nós nos conhecemos, né, na área do esporte. Todavia, eu gostei muito de esporte, gosto muito de esporte, e foi quando nós começamos o nosso relacionamento, namoro, né, e a conversão veio depois, logo após o
casamento. A conversão, ela veio, eu não conhecia. Eu falo que eu ouvia falar de Jesus, né? Não era praticante, não ia para a igreja, frequentava as missas muito pouco. Da igreja católica, sim, então. Sim. Muito pouco, cheguei a fazer a crisma, a eucaristia, tudo ali, mas assim, tudo forçado. Eu vejo que verdadeiramente o Senhor tinha um propósito com a minha vida. Verdade. Porque eu nunca me adaptei, né, a estar ali, a estar participando daquilo ali. Então, a minha conversão veio depois, logo após o meu casamento. Nossa, que bênção. E aí a senhora casou-se e já começou a ir depois começou a ir para a igreja evangélica? Teve, assim, uma igreja que a senhora iniciou o processo cristão? Interessante essa pergunta, porque, assim, eu sempre falo, quando eu vou ministrar para mulheres, sobre esse encontro que eu tive com Jesus, né? Porque não foi pelo amor. Então, não conheci Jesus pelo amor. O relacionamento, o casamento, as lutas que vieram em constância do casamento, foi quando eu conheci Jesus. Eu morava no setor muito próximo, a Dona Lica, aqui em Anicuns, e eu falava os crentes, né? Fazia aqueles cultos a domicílio, culto no lar, aonde eu sou apaixonada, sabe? É um culto que eu vejo que é como uma flecha na mão do valente, porque você, querendo ou não, você ouve o louvor, a palavra do Senhor. Então, aquele período que eu ficava em casa sozinha, Sônia, o período que eu ficava em casa, o período do casamento, que o marido ficava muito tempo no final de semana, fora de casa, eu ouvia e os crentes cantando, os crentes adorando o Senhor. Olha que lindo. Então, eu me lembro como se fosse hoje, na área da minha casa, eu saí da sala e fui para a área para ouvir o que era que estava falando lá fora. O que era que estava falando lá fora. E sempre eu ouvi uma palavra: Jesus tem um projeto na sua vida. Que lindo. Então, assim, essa foi o primeiro caminho que eu tive, foi ouvir os louvores, ouvir a palavra, saí da sala, fui para a área, da área eu comecei a ir para a esquina, ouvir e ver. E Deus, ele foi tão bom, misericordioso comigo, que tinha 2 vezes na semana, de 2 igrejas diferentes, né? Então, de 2 ministérios diferentes, porque eu sempre falo que o reino não é sobre placa de igreja. Claro. É sobre o que a palavra venha edificar e falar conosco. Sim. A gente tem essa mania, né, de falar igreja, mas a igreja, na verdade, é o corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, é um ministério, né? A gente se acostuma a falar igreja. E é interessante a senhora falar isso pelo seguinte, missionária, a importância de um culto no lar. Porque além de abençoar a casa de quem está recebendo aquele culto, abençoar ali, fazer um culto a Deus, né? E todas as pessoas que estão ali serem alcançadas, alcança os vizinhos, né? Sim. Às vezes a gente acha que não, né? Mas ali Deus já tinha um projeto na vida da senhora através de um culto na casa de outra pessoa, né? Alguma pessoa que estava até distante, um vizinho um pouco mais distante, e a senhora conseguia ouvir através da área da casa da senhora. Olha que lindo. Olha como o projeto de Deus na vida da gente é diferente. Muitas das vezes eu sozinha em casa, eu casei com 19, entrei 18, entrando nos 19, final de 19 para o 20, eu já era mãe, né? Então era só eu e o meu filho. Então a gente ficava muito sozinha, sexta, sábado, domingo, era praticamente só eu e ele. Então esse aproximar do Senhor na minha vida, conhecer esse Jesus, foi um conhecer pela dor, porque eu lembrava do que tudo que eu tinha lá atrás, né, que eu abri mão para construir ali uma família, mas eu não sabia o que era lar. Por mais que eu quero aqui frisar que eu tenho uma família maravilhosa. Eu tive pais maravilhosos, meu pai já partiu para a glória, eu tenho mãe maravilhosa, irmãos maravilhosos, só que aquela sede que eles não preenchiam em mim era o que faltava, que era o Senhor. Justamente. Então, por isso que quando eu ouvia, eu me comovia sem conhecer ninguém.
porque eu já tinha chegado no setor há pouco tempo, então eu não conhecia ninguém. Sim. Mas eu comecei a aproximar para ver o que esse Deus que esse povo tanto falava, o que era isso que eles falavam, né? E foi um dia eu fiz prova. Falei, se esse Deus tem isso tudo que esses crentes estão falando, eu quero dar lugar para ele, eu quero dar espaço para ele na minha vida. E eu chamei uma vizinha, hoje ela ainda mora no mesmo lugar, minha irmã Alessandra, eu falei para ela, eu quero aceitar esse Jesus que esses crentes estão falando. Gente, que lindo, gente, eu arrepiando aqui. Eu me emociono muito, porque ela virou para mim, como eu vim da área do futebol, tinha uma vaidade tremenda, sabe? E ela fala, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Eu peguei e falei, não, mas eu não tenho outra solução para a minha vida, eu não vejo outra solução. Ou esse Jesus que esses crentes estão falando para mim, muda a minha história, eu vou ter que ir embora, largar tudo e ir embora. Então, assim, foi um conhecer aos poucos, sabe? Cada dia eu passava na rua e eu fazia questão de passar na rua. Eu estava tão sedenta de Deus, que eu me lembro os hinos todos cantados, né? E eu tinha sede desse preenchimento na minha alma, que eu começava a passar na rua para ouvir, para ter certeza do que ele estava falando. Mas eu quero frisar algo aqui para vocês entenderem, que a minha primeira ida na igreja foi com uma vizinha ainda criança, na escola bíblica dominical. Eu não poderia deixar isso aqui, claro, porque ela trouxe para mim assim, ela me pegava, ela é vizinha da frente da casa nossa, lá da minha mãe, lá em Britânia, ela me levava para a escola bíblica dominical. Eu lembro de tudo, eu lembro dos hinos, sabe? Eu lembro da palavra, e passou-se o tempo, eu quero frisar, não poderia deixar de falar sobre isso. Sim. Eu cheguei em Britânia e num culto na igreja, essa vizinha começou a chorar, pular e gritar dentro da igreja, dizendo que hoje cumpria uma promessa que o Senhor tinha feito na vida dela. Então, assim, a irmã Neuza, ela ainda, graças a Deus, está lá na cidade. Eu não poderia deixar que ela foi a primeira fonte, a primeira porta que Deus falou com ela, que através da minha vida, através dela me levar para a igreja, iria fazer algo no meio dos meus. Então, assim, por isso que eu friso muito isso, a importância da gente ser canal, sim, de levar alguém para a presença, sim, do Senhor, sim, de transmitir a presença de Deus. Então, aquele dia que eu cheguei, que eu fui ao culto, eu me emocionei muito dela gritando, pulando, falando em línguas ali na igreja, contando para os irmãos que o Senhor tinha feito essa promessa a ela. Que lindo. Maneuza, um abraço para a senhora. Eu acredito que esse vídeo, que esse podcast vai chegar até a senhora. Olha aqui a alma que a senhora ganhou para Jesus, né? Pela misericórdia e graça dele, e que hoje tem alcançado tantas vidas, tem sido tão usada por Deus, por uma obediência, né? Porque ela obedeceu ao Senhor e levou a senhora para a igreja quando criança. Que lindo. E a senhora contando aí sobre a conversão mediante a dor, Deus tem as estratégias, né, missionária? As estratégias, porque às vezes, se não acontecesse aquilo que aconteceu na época para a senhora se interessar pelo Deus dos crentes, talvez a senhora não estaria hoje no nível que a senhora está, com a família abençoada que a senhora tem hoje, né? Com certeza. É tudo, é fundamental. Porque eu não conheci Jesus por amor. Eu não tive a oportunidade que os meus filhos têm hoje, né, e nasceram num lar cristão. Não. Eu conheci, eu ouvia falar, mas eu não sabia falar com ele. Então, quando eu aceitei Jesus, missionária Sônia, eu fui por dor mesmo, sabe? O meu casamento estava fracassado. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque é tão interessante que o meu esposo até falou assim, lembra de tudo, viu? E pode lembrar. Tá na intercessão, lembra de tudo, porque assim, eu ficava, no final de semana, uma menina de 19 anos. Então, assim, casou, ela veio embora. Então, ela largou tudo, eu não tinha ninguém aqui. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, a não ser o meu sogro e a minha sogra.
Eu não conhecia ninguém na cidade. Então, nós largamos tudo e viemos projetar uma família, construir. Só que a família que eu projetava é muito mais além do que a que Deus me deu hoje. Porque foi realização de sonhos que acredito que o Senhor sonhou para mim. Sim. Porque quando nós viemos para a cidade de Anicuns, eu não esperava imediato, um ano de casada, passar por tudo que eu passei. Né? Passar pela situação que me levou a Cristo. Sim. Foi o posicionamento que eu falei para minha vizinha, hoje eu quero aceitar Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que eu sempre falo dos crentes, não é dos crentes. Esse Jesus veio para a salvação de todos. Justamente. Ele não tem prazer numa alma que se perde. Mas só que quando a gente fala sobre religião, a gente tem um certo preconceito, porque vinha eu do mundo de bola, vinha eu do mundo de rua, de festas. Nunca fui de muitas baladas, porque meu pai eu fui criada bem rígido, bem rígida. Então, assim, todas, dentro de uma doutrina que eu não conhecia, né, de não poder cortar cabelo, de vestir roupas grandes, de poder estar ali. Mas meu pai, por ele estar em dor, ele nunca comentou esse momento dele na igreja. Eu via que na minha casa tinha uma Bíblia, mas eu via que ela não era usada, ela só servia ali como tabuleto. Né? Essa Bíblia até hoje existe. Mesmo? Até hoje ela existe, ela praticamente está no mesmo lugar. Então ela existe ali, por mais, só que hoje com uma visão diferente, porque Sim. eu deixo, né, para minha família que não, ela precisa ser utilizada, ela precisa ser lida. Sim, praticada. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fui pela dor e passando ali um mês e pouquinho, a minha mama ela começa a crescer. A minha mama ela começa a crescer e eu achei que eu estava gestante. Eu senti algumas dores na mama e eu pensei que eu estava gestante. E a gente foi no médico, como qualquer mulher vai, para exame, eu falei, tô grávida. E quando eu cheguei no médico, ele fala para mim que tinha alguma coisa muito errada na minha mama direita. Meu e Deus. Ele estava me enviando para Goiânia porque ele achava que era um câncer. Nossa. Só que não era uma mama dolorida, ela já estava do dia para a noite. Sim. Ela já estava muito grande. A senhora já tinha o primeiro filho? Sim, eu já tinha o primeiro filho. Ele já era 1 ano e pouquinho. E aí ela estava muito grande, muito quente, e nós fomos para Goiânia. E em Goiânia nós colocamos ali uma ida ao médico pelo SUS e uma ida no médico particular, para a gente analisar as duas falas dos médicos, para ver o que o médico, Deus colocou o irmão Firmino na minha vida, que foi um canal de bênção, que, juntamente com a minha tia na época, que foi que me conduziu, e nós fomos no médico materno-infantil. Quando eu cheguei no materno-infantil, tudo para mim era novo. Tudo para mim era novo. Assim, de cara, eu já tinha visto uma menina ganhar neném ali na minha frente. Então, eu nunca tinha visto aquilo ali. E lá dentro é normal isso. Sim. E o médico, ele olha para mim, ele chega no consultório, eu lembro que ele não tinha um dedo na mão. Ele manda eu erguer, como eu estou aqui com você. Ele manda eu erguer a minha blusa, e eu já não estava mais com a parte íntima do sutiã, porque não aguentava. De dor, latejava. E ele vira para mim, ele aperta a minha auréola e fala para mim, menina, desde quando você está com esse tumor no seu peito? Meu Deus, simples assim, né? Tranquilo, para ele normal. E aí o mundo se abriu para mim. O mundo se abriu para mim. E o tumor, ele cansa. E aí o mundo se abriu, ele examinou e falou que ia passar eu tinha ido daqui para lá para fazer uma mamografia. E ele falou, não, você não consegue fazer mamografia. Então, assim, nós vamos fazer um exame específico, mas você está com câncer. E aí ele saiu para fazer os exames, entregou uma papelada, despediu e saiu. E eu saí naquele corredor, irmã Sônia, muito, muito triste, abalada, 19 anos. Meu Deus. Já estava dentro dos 20 praticamente. Mas o mundo se abriu para mim. E aí eu comecei a chorar, comecei a falar com a minha tia que estava ali comigo, com o meu irmão que estava conosco. E no mesmo dia a gente tinha uma consulta no particular. E no particular, o doutor Sérgio também, que foi um
Sabe quando Deus te dá a prova, mas Ele coloca pessoas para andar ao seu lado? É assim, né? Ele foi um anjo na terra, que o Senhor colocou ali para caminhar ao meu lado. Ele virou para mim e falou: menina, aos meus olhos, você está com tumor de câncer. Aos meus olhos. Mas eu preciso fazer exames e nada que a ciência, eles sempre falam sobre isso, que a ciência não possa resolver. Ele me falou: olha, eu preciso que você venha amanhã cedo para Goiânia, e perguntou se eu tinha ido para ficar. Eu falei que não, né? E nós íamos para Goiânia, para Nicuns. E quando eu cheguei em casa, uma Sônia, apareceu do dia para a noite, apareceu um nódulo, tipo um furungo, e ele latejava muito. Que dor. Muito, muito, muito. E ele me deu o cartãozinho dele e falou para mim que qualquer coisa que eu precisasse, eu retornaria em ligação. Sim. Nós ligamos para ele falou: te espero amanhã de manhã, para nós olhar o que é isso. Era urgente, né? E do dia para a noite, né? E nós chegamos lá no amanhecer, em Goiânia, novamente, na clínica. E quando nós chegamos lá, ele falou para mim que eu ia ter que drenar, porque sulfurou um furungo e ele não ia sair, tinha que drenar esse furungo. Que ele me encaminharia para um hospital para drenagem, porque particular ia ser muito caro, não, lá na clínica onde eu estava. E ele me colocou dentro de um hospital. E dentro daquele hospital, eu demorei a tarde inteira para ser atendida, e o doutor, ele larga um centro cirúrgico, limpa as mãos, coloca uma luva. Eu nunca vou me esquecer disso, porque essa é a oração que eu peço a Deus, para mim não me esquecer da onde ele me tirou. Sim. E ele vem comigo no corredor e ele fala para a enfermeira: não precisa sujar centro cirúrgico com ela, não, é simples isso aqui. E ele aplica uma anestesia, mas como a infecção estava generalizada, ela não pegou. E ele mete ali o bisturi, ele me corta. E a senhora sentindo tudo, tudo. Misericórdia, tudo. Deus. Eu lembro como se fosse hoje, que a parede tinha alguns quadros, uns azulejos de quadrinho. Eu comecei a contar de tanta dor, e ele abre aquele furungo e começa a drenar e começa a rir. Ele começa a rir, falar para a enfermeira desde quando tem esse tanto de leite condensado. Porque era muita pus que saiu. Meu Deus. Acaba a cirurgia, ele me coloca no quarto. No outro dia, a gente já estava de alta, ele chega, fala sabão e água e me tira dali. E aí, quando eu conto para minha tia o que aconteceu, a gente, no mesmo hospital, liga para o meu médico. E ele me chama e me leva para o centro cirúrgico novamente, da clínica onde ele estava. Ele falou para mim, ele me chama minha tia no canto e fala para ela que o meu caso era muito sério e que se eu não tivesse pegado uma infecção ali no hospital, era porque a mão de Deus estava ali. Claro. E eu chamei o doutor e disse para ele: olha, eu quero que você fale para mim o que está acontecendo. Eu quero ter ciência do que eu estou passando. E ele falou: olha, eu estou te levando novamente, menos de 24 horas, para um centro cirúrgico. Vou reabrir essa cirurgia, porque você precisaria ter saído com um dreno dali. E vamos ter fé que você não pegou uma infecção. Meu Deus, que responsabilidade. Vai novamente a gente para o centro cirúrgico. E ele abriu, só que ali ele amordaçou, né? Eu lembro que ele me deu um pano para me morder, porque a anestesia ela não pegava. Não pega. E aí ele abriu, eu lembro, Sônia, que as lágrimas do médico descia, porque assim, era muita dor. Ele sabia também muita o que dor. A senhora estava passando ali. Muita dor. Eu, uma menina com sonhos frustrados. Então, eu cheguei ali totalmente frustrada. Você está entendendo? Então, assim, ou eu encontrava com esse Jesus e ele fazia alguma coisa na minha vida, ou não tinha mais porquê para mim. E quando ele arranca ali, que ele drena e mandou eu para casa para descansar, apareceu mais 7 na sequência.
7 vezes mais. Olha a fúria de Satanás na sua vida. Que isso? Para não cumprir o que a senhora está cumprindo aqui hoje. 7 vezes mais. Então, eu tenho uma mama com 7 furos e tirei 2 pedaços do tecido mamário. Só que as outras vezes, 7, eu fiz na clínica mesmo. Lá no mesmo lugar. Mesma. Sim, sim. Porque ele me transmitia paz. Então, ele falou, não vou te enviar para o hospital para não acontecer mais o que aconteceu. Então, eu vou fazer aqui e eu não vou cobrar nada, porque eu não sei o que você tem especificamente. Que medicamento entrar com você, como tratar. Eu vou estudar o seu caso. E todos os dias eu via ele. Todos os dias. Eu saía, eu pegava coletivo, pegava a minha tia, morava no Parque Oeste Industrial. Sei onde é. A distância, eu vou enfrentar um terminal, né, lotado. Cheio demais, todos os dias. Tinha dia que eu não tinha um copo de água para tomar. Meu Deus. E eu enfrentava aquilo tudo sem saber o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei o couro e o osso. Mas hoje eu entendo que era necessário. Propósito, né? Depois daqueles 7 furos, do mesmo jeito que aconteceu, o primeiro foi mais 7 vezes. O doutor, ele olha para mim, ele me chama no hospital e fala para mim que ele estava me enviando novamente para o centro materno-infantil. Lá eu iria tirar um pedaço do tecido mamário, porque eles não conseguiam achar com biópsia, que as biópsias que faz, né? Eu fiz uma chamada punção, depois eu fiz aquela que a gente fala, parece um cotonete, que vai lá e limpa a ferida para ver, também não dava nada. E aí nós fomos para o materno-infantil. Eu estava sozinha, esse período, ele foi só eu e Deus, foi um tratar de Deus comigo. Não tinha, só eu e ele. Só eu e ele. Eu aprendi a andar de ônibus sozinha, eu aprendi a me defender sozinha, a confiar, era tudo ou nada. Mas, ao mesmo tempo, eu quero frisar que foi a primeira vez que eu disse para o meu pai que eu amava ele. Mesmo, sim. Missionária? Por quê? As limitações minha. E um dia eu vi o Padre Marcelo. Ele fala assim, ó, não diga que ama tarde demais. É verdade. Ele contou um testemunho. Não existe coincidência. Não. Existe propósito. E eu estava doente. E tudo que o meu pai podia fazer, ele fazia. Recurso financeiro. Ele não podia estar perto, mas ele enviava, dava um jeito. Ele, imagina, se ele soubesse que alguém vinha de Britânia para Goiânia, ele dava um jeito. A quantia que ele podia me mandar, ele dava um jeito. E nesse dia eu decidi escrever uma carta. Eu acho que uma carta de despedida. Eu entendo. Já estava muito cansada. Na carta eu pedia minha irmã e minha mãe para cuidar do meu filho. Eu entregava ele para eles. Eu não tinha mais expectativa. Porque eu chegava no hospital, os médicos enchiam de médico ali e não me falava nada, sabe? Não me dava uma expectativa de vida. Eles não sabiam o que eu tinha. Eu entrei no centro cirúrgico, eu tirei 5 centímetros da minha mama. Foi muito difícil aquela noite. Porque quando eu acordei, eu tinha uma junta médica em cima de mim e eles falavam coisa que eu não entendia.
eu estava com a faixa toda amarrada e eles querendo cortar para ver como é que estava, para não deixar os outros buracos tampados. E o médico vira para mim e fala para mim que não deu nada, teria que cortar novamente. Então, depois de 7 dias, lá vai eu de novo para o centro cirúrgico. Eu corto 12 centímetros agora. Meu Deus. E durante esse período, foi um período que eu caminhei muito só. Às vezes, o meu esposo, ele chegava embriagado. Alcoolizado. Eu lembro como se fosse um dia, a minha tia virou para mim e falou assim, ele está lá fora. Você quer que eu abra o portão para ele entrar? Porque ele está assim, assim, assim. Nova na fé, não sabia orar, não sabia jejuar, nenhuma Bíblia eu tinha. Então, verdadeiramente, Cristo tinha um propósito com a minha casa. E ele entrava, eu lembro que ele entrou, eu lavei a roupa que ele estava. Tinha marcas, cheiros. E eu fui pro tanque lavar. Dormiu a tarde inteira. E eu olhava e falava, e eu? E uma certa madrugada eu disse para Deus assim, que eu estava pronta, ele podia me levar. Eu falei, eu estou pronta. Eu sei que é o meu fim e eu estou pronta, então o senhor pode me levar. Foi quando surgiu a carta, enquanto eu despedi da minha família. Na verdade, foi um cartão. E eu despedi da minha família, falando para eles que sobre o cuidado que eu queria que tivesse com o meu primogênito. E quando passou essa situação comigo, eu chorando muito ali na madrugada, eu escutei uma voz. Ela não é incomparada com voz nenhuma, não tem como comparar. Eu escutei uma voz, ela me ordenava vir para casa. E eu arrumei as malas, liguei pro meu esposo, falei para ele, pode vir buscar, tô indo embora. Não, mas tô indo embora para casa. Tudo ou nada. Cheguei em casa, falei, ou Deus vai me curar, ou ele vai me levar embora. Congregava na Assembleia de Deus Ministério Madureira, nasci na Assembleia de Deus Ministério Madureira, sou o que sou hoje depois de Deus, mas pelo alicerce espiritual que eu tive. Quando a igreja que eu congregava, o pastor na época, eles fecharam a igreja e fizeram momentos de oração dentro do meu lar. Foi quando o Senhor ele começou a fazer de dentro para fora. Sim. Porque a transformação, ele só usou uma pessoa para falar comigo, que como barro na mão do oleiro, ele estava me massando, que era necessário. Que ele tinha propósito e projeto comigo e com a minha casa. Aleluia. Eu não entendia nada que aquela irmã estava falando comigo, porque eu não conhecia, eu não sabia, eu só falava amém. Amém. Assim seja. Sim. Hoje eu sei o significado, mas eu só falava amém. E quando quando a igreja fechou ali, foi em oração, e algo espiritual aconteceu muito grande ali naquele lugar. E uma certa madrugada, nesse período, eu saindo de casa, 5h30, porque meu esposo tinha chegado. Eu gosto de frisar isso, porque eu gosto, e ele gosta de ser lembrado do que Deus fez na vida dele e na minha. Claro. Por isso foi um pedido que ele fez, não esqueça de contar de onde Deus me tirou. Sim. E como ele me resgatou. Ele chegou em casa embriagado, irmãos. E eu saí para não contender, para não tinha força mais. E eu encontro uma irmã, sabe aquelas irmãzinhas que ainda vai para a oração, que gostam de orar. E ela perguntou onde eu ia e aí ela colocou a mão na minha barriga e falou para mim assim, Deus te deu o que você pediu para ele. Eu olhei para essa irmã e falei, a palavra que eu usei, essa crente tá louca.
Olha assim. Eu usava 36, irmã. Eu tava com o peito todo podre. Como é que eu poderia gerar se uma das possibilidades que o médico disse, a única que ele falou que eu não poderia acontecer, era no meu ventre gerar alguma coisa, porque eu estava cheia de medicamento. Eu passo mal depois de 15 dias. Vou para o hospital, faço um exame de sangue, nunca na minha vida que eu imaginava, porque do período de 7 meses, pouquíssimas vezes que eu tive contato com meu esposo. Pouquíssima vez. Porque nem eu me olhava no espelho, eu estava com a mama podre. Fora a dor, o incômodo, né? Nem eu, o emocional se abala, a ponto do médico pedir para chegar em casa e ter um contato comigo mesmo. Não era eu que fazia os meus curativos, ele passou a falar, você vai precisar se ver, se tocar, porque essa luta você vai ter que enfrentar ela. Porque o câncer é assim. Você precisa vencer e acreditar que esse Deus que você serve, ele pode fazer alguma coisa. E ele faz todas as coisas na nossa vida. É verdade. E quando nós passamos por aquele momento, eu fui fazer um exame e lá estava escrito que eu estava grávida, com câncer e grávida. Deus fala, vou usar a que está no ventre para tratar do seu. E durante esses 9 meses, irmã Sônia, com muita satisfação que eu conto isso aqui para vocês. Não me pergunte o dia e a hora que esses buracos do meu peito foi fechado. O período da gravidez, o período que eu estava gestando, a gestação, perdão, foi o período que o Senhor foi cicatrizando. Gente, que lindo. Eu comecei a gerar, estava podre. Quando eu fui para o centro cirúrgico, estava tudo fechado a minha mama. Glória a toda Deus. Fechada. Aleluia. Minha filha nasceu, ela amamentou na mama que os médicos queriam jogar fora. Oh, Jesus, que lindo. Então, assim, foi um período de 7 meses. Eu tive proposta, medicina, para fazer, arrancar o peito, colocar uma prótese, colocar ali. O Senhor, ele usou pessoas, ele me orientava com pessoas, porque tem crente que se deixa ser usado na face da terra. Sim. Eu me lembro como se fosse hoje, porque quando a luta vem, ela vem com força. É. O marido perde o serviço nesse período todo. Meu Deus. E meus pais, ele me pega e me leva para descansar, porque a minha mãe queria cuidar de mim. E eu vou para minha cidade natal. E eu sento na esquina da minha casa e passa a irmãzinha do coque. Eu sou apaixonada. Vocês sempre vão ouvir eu falar sobre essas irmãzinhas do coque. Ah, mas são abençoadíssimas. O alicerce da nossa vida. Sim. O círculo de oração é o principal, o fundamento da igreja, é o fundamento de qualquer ministério, de uma vida cristã. É verdade. Não tem como eu falar que eu tenho vida cristã sem orar. Sem orar. Sem ter intimidade com Deus. Ela passou e ela voltou. A mesma que entregou o recado? Da gravidez, não. Essa já era outra. Ela falou para mim que eu iria receber uma proposta. Que o médico iria me dar uma proposta, e se eu entrasse no centro cirúrgico, eu iria sair no caixão. Meu Deus. E eu fiquei sem entender. Poucos dias meu telefone toca. Os médicos me chamando, eles pagam a minha ida de Britânia a Goiânia, porque eu tinha abandonado os médicos, e eles descobriram que eu estava gestante, eles ficaram impactados. Que era uma coisa, aos olhos da ciência, impossível. Né? Impossível. Então, quando nós chegamos ali, eles queriam tirar aquela mama podre, e eles queriam me dar uma mama nova, com abdominoplastia e tudo. E aí eu lembrei do que o Senhor me disse. E eu sairia dentro de uma caixa. E esse resumo da minha história de experiência com Deus foi alicerçado pelo Senhor. Foi a base que eu tenho hoje, de dizer que a fé, ela vai muito mais além do que eu penso ou imagino. Porque o Senhor pega as coisas loucas para confundir. Foi o versículo que ele me deu hoje.
1 Coríntios. Foi o versículo que ele me deu hoje, porque é loucura aos olhos humanos. Então, quando nós passamos por aquele período todo, foram 7 meses lá, 7 meses lá, depois 9 meses de gestação, né? E carregando ali no ventre e tendo aquela certeza que Deus tinha feito algo extraordinário. Para você ter um pouco de entendimento do que eu estou falando, eu não sabia o que era jejuar. Eu jejuava depois do almoço. Para você que vai ouvir essa palavra e vai ver a intensidade do seu coração, é o que Cristo quer, é a entrega. E eu chegava nos cultos lá, né, em Goiânia, e o Senhor falava que estava recebendo. Nem eu sabia o que ele estava recebendo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. As pessoas me ligavam, falavam, você precisa jejuar, você precisa. E hoje eu tento fazer totalmente diferente. Hoje eu pego na mão dessas mulheres que eu trabalho com elas, ensinando o que é andar com Cristo. O que é ser moldada pelo Senhor. Sim. Porque lá no vale, quem estava era eu e ele. Sabe aquele dia que você não tinha dinheiro para tomar uma água? Você passava o dia inteirinho com sede. Se você não fosse na torneira do hospital beber uma água. Mas eu sabia que se eu fosse para a glória, se eu morresse ali, eu iria para a glória, porque o meu encontro com ele foi muito verdadeiro. Eu ouvia ele falar comigo. Eu sabia quem ele era, fui conhecendo. Não tinha estrutura de alguém me ensinar, como hoje a gente tem liberdade de ensinar. Não. Eu não tinha pastor ali me ensinando. Eu não tinha mãe ali, não, era eu e ele. Não tinha outra esperança a não ser ele na minha vida. Para nós finalizarmos com gratidão ao Senhor, 9 meses, a minha filha nasceu, ela amamentou na mama que o médico queria jogar fora. Que lindo. A mama estava cicatrizada, está até hoje, para a glória de Deus. Para que quando eu olho na frente de um espelho, minha irmã, eu tenha certeza, se lembre de quem ele é e de quem eu sou para ele. Glória a Deus. As minhas marcas, ela não me traz dor. As minhas marcas, ela não me traz dor. Quando eu choro, é de gratidão a Deus. Porque lá no vale eu vi a morte. Eu vi a morte muitas vezes. Pedi para morrer muitas vezes. Eu entendo. Quando a minha filha nasceu, Deus disse que através dela iria trabalhar na estrutura do meu esposo. E a promessa se cumpriu. Como é que foi? A Sara, neném ainda, mal andando. O pai chegou em casa embriagado, tinha vindo de uma confusão. Ele tinha machucado a cabeça, uma linguagem rachada. Eu falo rachado literalmente. Tinha um buracão assim na cabeça dele. E ele tinha mandado eu arrumar as malas e ir embora, porque ele iria resolver aquilo, não estava na igreja, não era convertido. E eu fui fazer curativo. No machucado. Limpar tudo aquilo. Eu confesso aos irmãos que na hora você não deixa de ser humano, né? Não, claro que não. Eu pegava o álcool ali e despejava para ele sentir aquela dor e querer mudar de vida. Mas não era eu que ia fazer isso. Hoje, com a experiência que a gente tem em Cristo, a conversão ela não pode ser convencida. Você não pode ser convencido ao Evangelho. Você tem que ser convertido à cruz, a um Cristo da cruz. Aquele que veio para te salvar. E esse período veio quando a Sara, ele foi trabalhar, ele colocou o boné na cabeça e inchou muito. E à tarde ele chegou do serviço. E quando a Sarinha, bebezinha, começando a andar, ela gatinhou e colocou o dedinho na ferida. E disse, dodói, papai. A única palavrinha que Deus precisou usar para isso. Foi a decisão que ele teve de conhecer. Ele falou, eu vou conhecer esse Jesus. Vou experimentar a palavra que ele disse. Experimentar. A minha casa, o meu lar veio das drogas, da prostituição.
Sim. Muitas das vezes eu passava pelas ruas, eu escutava pessoas dizendo, a crentinha, que enquanto ela vai orar, o marido vai fazer isso, o marido vai fazer aquilo outro. Eu não tenho vergonha de falar. Claro que nem deve. Porque essa transformação é para a salvação de mulheres e esposas que hoje estão fora da igreja. Porque muitas das vezes eu fui orientada até mesmo a ter outro relacionamento, casamento. Meu Deus. Sim, sim. Falta de sabedoria? Sim. E aí eu li a escritura sagrada e a escritura falava que era eu e a minha casa. Era eu e a minha casa. Então a minha casa era essa aliança que Deus colocou. Então, assim, hoje eu posso declarar e dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Eu tenho um casal de filhos, um menino com 25 anos, uma menina com 20 anos, que é a Sara, né? Fruto de um milagre gerado no meio da minha dor. Eu falo para ela desse jeito, ela foi gerada no meio da minha dor, me ensinando a ter um encontro com esse Jesus, a ponto de saber quem ele é, a ponto de ter certeza, porque eu nunca sonhava que ele tinha me escolhido para um propósito nessa terra. Mas eu lembrei da palavra que foi falada profeticamente na sala da minha casa, que ele estava me maçando, me moldando para um propósito. E que propósito, né? E hoje a Sara grande, né, já adulta, o seu filho, como que é o nome dele? Márcio Manuel. Márcio Emanuel? Márcio Manuel, já adulto, servindo ao Senhor. Hoje o esposo da senhora serve ao Senhor. Sim. Então Deus tem as formas dele de trabalhar, e eu quero até dizer para você que vai nos assistir, que olha este exemplo. Algo que diante da medicina era impossível de ser curado, uma infecção que já estava generalizada. Sim. Uma infecção generalizada. Não era nem para ela estar aqui hoje, se fosse aos olhos humanos, contando esse testemunho para nós. Era para ela ter morrido com 19 anos. Então, esse Deus que a gente fala aqui, ele é o Deus do impossível. E quando nós abrimos mão missionária de nós mesmos, de querer fazer por nós, para deixar ele fazer, é isso que acontece. É o milagre que acontece na nossa vida. E é lindo a forma que Deus trabalha em nós, que Deus nos molda, porque ali eu entendo também na gravidez da sua filha, da Sara, que ali Deus estava falando para você, Rosilene, eu posso fazer o impossível. Sim. Rosilene, você lembra que os médicos falaram que você não tinha como você gerar? Eu sou o Deus da vida. Até porque, no meu pensamento humano, que meu casamento tinha acabado. Então, eu passei por aquele processo, ia passar por aquele processo, cada um ia seguir o seu percurso. Então, assim, eu não sonhava na época gerar, porque eu não queria mais aquele momento comigo. Aquele relacionamento. Não dava mais. Não dava mais. Então, por isso que eu desejava, como eu desejei a morte, para não querer construir nada fora do propósito. Então, assim, por isso que a Sara veio para selar o propósito da família. Porque os meus filhos, eles compreendem e eles entendem. Todos os dois estão sabendo que eu estou aqui, toda a minha família está aí na intercessão. Eles abraçam o propósito que Deus tem. Eu falei isso na última ministração minha. O propósito não é comigo. Deus me escolheu para ministrar, mas o propósito é com o meu lar. Porque sem o meu esposo, sem os meus filhos, eu não consigo. Sem a minha casa, sem o meu lar, casa é construída por homens. Lar é construído por Deus. Então, Deus me deu a oportunidade de ter um lar. Deus me deu a oportunidade de vivenciar esses cuidados. Porque lá atrás foi o momento que eu estava me encontrando. O Senhor usou pessoas para dizer para mim que o tratar não era do meu marido. O tratar era comigo. Era eu que precisava. Muito arrogante, muito soberba, muito cheia de si, não queria muito contato, porque vinha ali
o corpo tinha que estar exposto, o particular ali, tudo eu, tudo eu. O Senhor foi me ensinando que não é sobre mim, nunca será, porque esse corpo aqui, ele perece, ele apodrece, é sobre o reino. Então, quando ele me escolheu, quando ele me chamou para esse propósito, ele permitiu eu passar por aquilo ali. Foram, resumindo, de 9 meses a mais 7, um período grande. Foi um processo grande, né, na mão do oleiro. Muito. E glória a Deus, né, por isso. Muito grande. A ponto de ver Deus cuidar, assim, em detalhes, sabe? Porque eu tinha buraco no meu peito, irmã, que ele cabia. Aqui as marcas. Esse dedo. Meu Deus do céu. Sim, esse dedo. E ele era assim. Cabia o dedo inteiro? Inteiro. Olha Era sem, você não conseguia ver o fundo, o fim desse buraco. Então, assim, eu lembro quando eu me converti, que eu fui para a igreja, Deus, ele falou sobre o ministério do louvor. Eu amo. Deus fala muito comigo através do louvor. Amém. Eu sou suspeita, né, gente? Eu sou apaixonada no louvor. Deus fala muito comigo na palavra, mas o louvor, ele, sabe, ele me aquebranta mesmo. E foi quando eu comecei o ministério do louvor, nova convertida. Jesus acreditou em mim e o meu pastor acreditou em mim na época. Viu que aquele processo era para tratamento. E nós começamos a louvar o Senhor com aqueles hinos da Andréa Fontes. A senhora lembra um pedacinho? João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. E naquela parte, não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Aleluia, Jesus. Não era um sonho, verdade, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Glória aleluia. Eu sinto um ardor no meu peito. O buraco abriu. O buraco abriu novamente. Meu mundo abriu. E eu comecei a querer desmaiar. E a minha amiga falou: o que foi? E eu não queria contar para ela. Que tinha aberto novamente. Quando ela fala: o que foi? Eu falei: meu buraco abriu. Agora eu vou morrer. A palavra que saiu: meu buraco abriu, agora eu vou morrer. E nós retornamos ali, nós fomos para o culto à noite. Cristo, ele faz coisas lindas, depende da nossa entrega. É verdade. E o pregador na noite, eu nunca tinha visto ele, por isso que eu sou apaixonada por esse Jesus. E ele disse: essa tarde, o Senhor permitiu uma seta de dúvida no coração de uma pessoa, de cura. Ele especificou: é cura. Mas só depende de você para você receber a sua cura e ser curado. E ele ministrou algo ali que eu não consigo, eu guardo essas palavras. E ele começou: vem na frente, eu lá sentada. Vem na frente, nova convertida, irmã. Por isso que você precisa pegar na mão de quem veio para a igreja hoje. Orientar, orar, ensinar, ajudar. E ela colocou a mão em mim e falou assim: vai lá. E eu: não vou não. E o pregador disse: ainda não está aqui na frente. Nossa. Eu lembro que eu levantei, outro senhor levantou, nós ficamos já no fundo, porque era muita gente. A igrejinha era pequenininha, mas Deus fazia coisas grandes ali naquele lugar, e continua fazendo. E ali ele orou com o povo e falou assim: pode voltar para trás, pode voltar para o banco. Mas quem Deus falou com a pessoa que falou: vem aqui na frente agora, vem contar o que aconteceu na sua vida nessa tarde. Olha aí aonde estava a dúvida e veja que não está mais.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a minha amiga cutucava eu, olha, eu não querendo olhar. Eu não querendo olhar. Quando eu puxo a minha camiseta, Tava fechado? Tava fechado. Gente, tô arrepiando. Que lindo. Glória a Deus. Fechado. E eu dei prantos ali naquele culto. Aí não tinha como não olhar mais, né? Não, porque ardia, já não tava ardendo, tava fechado o buraco. E cabia um dedo, tava fechado. Instantaneamente o milagre. Eu já tinha gerado, filha. A Sara já estava amamentando. Já tinha tomado posse daquilo ali. Mas é isso que o inimigo ele quer fazer na minha e na sua vida, nos confundir e nos tirar do propósito. Sim. Porque você que vai ouvir essa palavra, está ouvindo esses testemunhos, não é fácil, mas nunca foi. A cruz não foi fácil. Como não? Mas o que ele diz? Que seja consumado. Que seja consumado. Porque ele pega as coisas que não são e se tornam ser. Naquele dia, irmã, naquele culto, eu saí curada. Glória a Deus. Nós retornamos no médico, pegamos a nossa carteirinha e o médico disse, volta para casa. Esquece que você esteve doente. Gente, que lindo. Glória a Deus. Então, ele chegou a fazer algum outro exame depois disso, confirmando, ou ele nem precisou fazer exame, ele só olhou e falou, pode ir para casa, tá curado. Toques. Só tocou e pela medicina, eu até pedi foto em arquivos, eles não dão, né? E então lá no arquivo, lá ele mostra pra gente, tá meu peito todo assim, todo aberto, né? Porque tirava fotos. Cada consulta tirava foto, cada coisa tirava foto. E aí ele mostra pra mim a tela, eles jogaram na tela uma comparação. A tela não chegava um terço do que Deus fez. Não chegava um terço. Eu sempre falo, não se escandalize no que eu vou dizer, mas eu tenho a mama direita a mais linda do meu corpo, porque ela foi construída e reconstruída pela mão do Criador. Que lindo, meu Então, assim, Deus. por toque, ele examinou, né, eu estava grávida, né, foi quando ele me deu a liberdade de não estar mais no médico acompanhada. Então, assim, o homem viu, ouviu e teve a certeza que foi a mão de Deus que esteve comigo em todo o tempo. Glória a Deus, missionária, que história linda. E aí, logo após o nascimento da bebê, que ela colocou o dedo na ferida do seu esposo, só voltando aqui um pouquinho para a gente entender, aí ele começou a ir para a casa do Senhor com a senhora? Sim, eu tinha um ato profético. Eu tive uma mãe na fé, irmã Franciele. Ela é daqui, de Anicuns? Hoje ela não mora aqui mais, mas ela era minha líder de senhoras na época do círculo de oração. Ela me ensinou a orar pelo meu esposo. E eu arrumava a roupa dele todo culto. Todo culto, mesmo sem ele não ir, eu arrumava. Todo culto, o calçado, tudo ali arrumadinho. E um dia eu estava no culto. Desde o início, Deus me chamou para o reino, para trabalhar na obra. E a irmã me lembrou, falou, olha para trás. Olha quem está lá atrás. E eu não queria olhar. Eu estava com medo. Nós oramos, pedimos, mas não cremos. É verdade. Porque ela estava com medo de ser outra pessoa? Qual que era o medo? Medo, aquele medo, aquela incerteza. Não vou dizer medo, incerteza. Tipo assim, olhar e não ser ele. Decepcionar comigo mesmo. Depois. Quando eu olhei para trás, ele estava no último banquinho. E ele falou para mim, eu quero experimentar esse Jesus que você fala para mim. Se esse Jesus que você fala, que os crentes falam, tem propósito na minha vida, eu quero experimentar esse Jesus. Aleluia. Então, tem mais de 13 anos, para a glória e honra de Deus, que meu esposo, ele não só experimenta Jesus, ele sabe o que Jesus fez na vida dele. Sim, muitos livramentos, muitos livramentos. Muitos livramentos. Eu falo para ele que ele precisa contar o que Deus fez na vida dele. Ele precisa vir aqui contar para nós. É muito grande os livramentos, os vales, as noitadas que o inimigo
as bandejas que o inimigo armava e ele participava, e Jesus dava o livramento. Isso já com a senhora? Sim, sim, eu nova convertida, eu passava a madrugada inteira orando. Isso. Madrugada inteira orando. No dia que aconteceu o machucado, eu pedi a Deus para ir lá e beliscar ele, para ele lembrar que ele tinha uma esposa. Em casa. E ele chegou a acompanhar a senhora em alguma vez nessas consultas ao médico? Não. Não foi nenhuma vez com a senhora? E aí, mas a gente entende também, hoje eu acredito que a senhora olha e entende também que isso era um agir, um tratar do Senhor também, sim, né? Porque a gente sabe o quanto é importante a presença do esposo da gente nos momentos difíceis, que hoje, graças a Deus, ele é presente, né? Em todos os momentos. Mas eu acredito que nesse momento que ele não estava ali com a senhora, é porque era um tratamento entre Deus e a senhora ali. Não tinha jeito, né? Alguns médicos, eles falam que 90% das mulheres que vão para o tratamento de câncer, elas são abandonadas pelo esposo. Mesmo? Sim. Eles passam visitando a gente, já orientando a sua cabeça que poderia acontecer isso. Porque absurdo, tem queda de cabelo, né? Tem a fraqueza que você toma. Eu não tomei quimioterapia em veia, mas oral. Então, você tomava aquilo ali, já começava a ter ânsia de vômito. Então, se você tomar, o período que você tomava, você já não prestava para mais nada. Então, tipo, como esposa, esses 7 meses, por isso que eu falo que a gravidez foi um milagre mesmo gerado no meio da minha dor, porque assim, a gente não, quando senta para falar, a gente não se recorda de nenhum momento íntimo durante esse período, a não ser milagre mesmo, da parte do Senhor. Você está entendendo? Então, ele proporcionando para ser gerado, para ser testemunho, sim, do evangelho a qual ele fala para nós. Sim. Então, assim, ele trabalhava, precisava trabalhar. Eu não fiquei aqui em Anicuns, eu fiquei uns 7 meses lá, sem vir em Anicuns. Sim. Então, assim, não tinha como ele estar comigo, porque ele precisava me dar recurso. Porque às vezes eu tomava caixa de remédio, eu comprava uma caixa de remédio que ele passava, eu tomava 2 comprimidos, eles tiravam de mim. Era 400, 500 reais cada remédio. E isso há anos atrás. Então, foi um período de tratamento comigo. Sim. Eu tenho convicção disso. E aí Deus te dá 2 presentes, né, missionária? Sim. A cura e a Sara. Neste momento, né? Que a senhora passou aí pelo vale, eu digo pelo vale, né? Sim. Porque a ponto de chegar a pedir ao Senhor para levar, sim, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta sensação de abandono, né? Por parte do esposo. Eu acredito assim que a mãe, o pai, claro que não tinha como estar lá, mas pelo menos o esposo, né? Então, eu sei que aí a senhora ganhou muitos presentes, mas o principal, a cura e a Sara, num momento tão difícil. Eu falo que ela foi gerada em meia dor, porque ela trouxe alegria para minha casa. Eu tenho 2 presentes de Deus. O Márcio, ele ficou um pouco separado de mim. E quando eu gerei o Márcio, eu quis gerar o Márcio. E eu fui mãe de brincar, de com a mão na terra, de cavocar buraco, sabe, sentar ali, de repente essa mãe some. Né? Então ele com um ano e pouquinho, então de repente isso tudo para ele, então a ponto dele ficar 15 dias aqui, 15 dias em Britânia, 15 dias em Britânia, 15 dias aqui, porque ele abalava o emocional. Ele ficava com quem? Com os meus sogros e com a minha mãe, a minha irmã. Mas a senhora não via ele? Muito difícil. Muito difícil. Ai, meu Deus, que tristeza. Até porque eu também não queria, ele ia ao meu encontro, quando eu chegava no meu limite como mãe. E aí eu pedia para ver. Ai, não dá nem para imaginar. Nossa, foi muito difícil. Porque eu não queria que ele me visse daquele jeito. Porque, todavia, quem me conhece vê esse lado forte meu. Eu me cobro muito sobre isso. Uma da experiência que eu não vou esquecer foi quando o médico pediu para mim ficar em frente ao espelho.
Eu precisava me ver. Eu coloquei ele na sala e ele falou, chegando em casa, você faz isso. Coloquei ele na sala, então chegar para ele lá em casa foi uma alegria, festa muito grande. Né? E eu falei para ele que a mamãe ia trocar de roupa e já voltava. E coloquei o espelho em cima da cama e fui me ver, como o médico pediu. Quando eu comecei a desmaiar, ele estava em cima da cama e eu não vi. E aí ele falou, dói, mamãe. Oh, Deus. Eu não tinha visto ele em cima da cama. Estava tão tensa com aquela situação que eu não tinha visto esses buracos. E me trouxe de volta quando ele disse, dói, mamãe. Sabe? Me trouxe vida. Por isso que, assim, eu tenho 2 amigos, 2 filhos maravilhosos, são meu companheiro. No entanto, quando o meu esposo não pode me levar para os meus compromissos, é ele que está comigo, sabe? É meu companheiro, ele sabe as minhas dores, ele me conhece pelo olhar, eu conheço ele pelo olhar. Muita coisa já passou na nossa vida e eu tenho um presente, eu tenho os meus filhos são presentes de Deus na minha vida. Eu entendo o Márcio até como um ponto de força para a senhora naquele momento, né? Porque a Sara foi gerada ali em meio ao impossível, né? Sim. E o Márcio, ele era um presente que veio antes da dor, mas que foi o ponto que fez a senhora querer lutar. Sim. Também, né? De não desistir, embora a senhora tenha feito aí a carta, né, pedindo para cuidar dele, porque a gente, não tem como a gente deixar de ser humano. A nossa humanidade, ela é para ser vivida também, né? Então a gente vai falar, poxa vida, eu acho que dessa eu não vou passar, né? Então já vou deixar aqui orientado para cuidar do meu filho, do meu presente Deus, porque eu acho que eu não vou sobreviver. Mas ali eu tenho certeza que quando a senhora lembrava do rostinho dele, a senhora falava, não, eu preciso lutar. Preciso lutar porque eu tenho o Márcio que está lá me esperando. Eu preciso voltar a brincar com meu filho. Eu preciso voltar a abraçar o meu filho. Eu preciso criar o meu filho. Que a gente como mãe, e eu tive uma experiência que logo em breve eu vou contar aqui, a gente como mãe, a gente fica pensando o seguinte, gente, mas se eu for, sim, quem que vai cuidar? Será que vai cuidar do mesmo jeito que eu cuidaria? Será que às vezes vai judiar dele? Então, eu tive muito momento que eu pensava isso sobre os meus filhos. Eu tenho certeza que nesse momento a senhora pensava. Então, Marcos, viu, Marcos? Um grande abraço para você, para a Sara, que Deus abençoe a vida de vocês. Presente na vida da missionária Rosilene, foi, além de presente, o Márcio foi o ponto em que a senhora pensava que precisava lutar pela vida. Eu falo que até hoje, né? Ele nunca tem uma palavra negativa. Ele é positivo. Sempre. No meu ministério, sempre. Deus te chamou para isso. Para que tá com medo? Sabe? Deus te chamou para isso. E assim, eu trouxe Jesus para minha casa, o Senhor me escolheu, mas eu deixei ele entrar e fazer morada mesmo. Então, assim, os meus filhos cresceram me vendo colocar a mão na cabeça dele nas madrugadas e orar com eles, e orar para eles, para coisas que hoje eles estão vivendo, eu já orava para isso. Então, assim, eles são acostumados com isso. Hoje, o quarto dele é para fora, mas às vezes está trancado, eu estendo as mãos para o lado de fora do quarto. Quando Deus me incomoda para entrar dentro, eu bato, eu peço para abrir. Então, assim, situações que, assim, a fortaleza, porque a igreja, ela precisa, por mais que o inimigo, guarde isso, nós não estamos falando de pessoas que são santas, nós estamos falando de uma pessoa que quer conversão, se converter ao Cristo diariamente. Se nós soubéssemos, a gente aceitava Jesus todo dia. Todo dia a gente precisa. Todo dia é uma renúncia. É verdade. É uma renúncia, porque nós lutamos não contra essa carne, mas contra principados e potestades. E elas não, algumas são invisíveis, que só quem tem o reino, quem conhece, vai entender o que é isso. Então, assim, eu tenho um casal de filhos que resume na minha história. Esse é um dos testemunhos que o Senhor permitiu na minha vida, mas por quê? Para que eu lembrasse
eu lembrasse, para que quando as pessoas vierem questionar algo, porque você sabe que o ministério feminino é um ministério desafiador. Com certeza. É muito desafiador. Muito. Nós ainda temos um mundo cheio de preconceitos. Sim. As pessoas não conseguem entender que foi o Senhor que nos chamou para viver esse propósito. Em todo o ministério de Jesus, ele era acompanhado por uma mulher. Nós somos adjuntoras, nós não somos a cabeça da casa. Claro. Você está entendendo? Então, Sim. assim, eu tenho um privilégio de ter meu esposo que ele aceita e vive comigo o meu ministério. Onde ele é o sacerdote, sempre, o intercessor, sempre, mas que não tira o que Deus tem para a senhora, né? Ele não abafa, não tampa o seu ministério diante do dele. A ponto eu quero compartilhar isso ontem. Nós colocamos o relógio para orar na madrugada e eu muita dor. E eu disse, coloca a mão na minha cabeça. Eu preciso que você ora por mim. Isso aqui a gente faz direto também. E ali ele colocou a mão na minha cabeça, sabe? Porque ele é o sacerdote. Sim, verdade. E eles são o motivo para me prosseguir. De muitas das vezes que a gente tem vontade de desistir de obstáculos diários. Não de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não adianta, não tem outra solução para nós. Sim. Mas quando eu olho para a força que eu tenho em casa, pensa numa menina que me incentiva. Pensa numa menina, numa mulher que se tornou minha filha, que me incentiva. Que quando vocês olham nas publicações, ela faz questão de dizer que eu sou a inspiração, não é eu, é Cristo. Porque a gente ensina princípios. Sim, claro. Então, se essas dores, essa enfermidade que passei por ela, foi para que eu olhasse e visse essas marcas que eu tenho. Tenho 2 pedaços do tecido mamário, 2 cicatrizes de cirurgia e 7 furos no peito. E é muito... É algo assim que aos nossos olhos humanos é uma coisa que... Se trata de mama, né? Nós estamos falando de uma mama. Algo sensível. Demais. Então, assim, esse momento da dor foi para mim tornar forte uma escolha. Você que vai ouvir e ver. Eu decidi e escolhi ser forte em Cristo. Porque é uma escolha ser forte. Decidi a morte, decidi, mas o Senhor me deu vida. Aleluia. Ele falou, não tem ainda morte para ti. Porque ele saberia que nós estaríamos aqui hoje. Esse não é um projeto meu, esse é um projeto que o Senhor concedeu a vocês. Eu creio. Esse é um projeto que o Senhor deu a vocês. Então eu orando, Jesus, para ir. Eu recebi uma palavra hoje pela manhã, me deu muita força para estar aqui. Porque nós vamos ser canal de bênção nessa tarde para a vida de alguém que está passando pelo câncer, que está passando pelo momento do marido não estar na igreja, aleluia, de estar sozinha, de sentir desamparada, como eu senti, aleluia. Mas eu sei que esse Jesus, ele chega onde um homem não chega. Eu sei que esse Jesus, ele faz coisas extraordinária, ele pega eu e você, que não somos aquilo que queremos ser, somos aquilo que Cristo quer que nós somos. Então, nessa tarde, meu coração me enche de alegria para isso e por ele, porque esse propósito, no meio da dor, é para que eu olhe aqui e não deixe eu não deixo ninguém falar da minha fé, porque naquele momento, daqueles coletivos, momento daquela sede, momento daquela tarde, que você esperava o médico te falar algo, e ele só balançava a cabeça, não tinha nada para te dizer, e você voltava para casa, pior do que você foi. Mas a senhora falou algo tão importante, e eu costumo dizer o seguinte, missionária, que Deus, ele tem prazer em nos abençoar, né? Abençoar aqueles que creem verdadeiramente.
Mas o posicionamento tem que ser nosso. Sim. A decisão tem que ser nossa. Não adianta a gente querer que Deus nos abençoe, mas a gente não se posiciona diante daquilo. E eu sei que a senhora se posicionou. Sim. Em certo momento falou, não, agora eu vou vencer. Ou é Jesus, não tem outra solução. É Ele que vai me curar e é Ele que vai restaurar. Então, se a senhora não tivesse tomado essa decisão, talvez não teria alcançado o milagre que Deus fez na sua vida. Com certeza. Eu falo que talvez é uma palavra incerta para nós que cremos na Escritura. Com certeza, eu não teria lar, não teria vida e nem teria família. É verdade. Porque o ministério ele começa dentro da nossa casa. E o Senhor ele tem me moldado todos os dias a entender esse propósito do ministério. Porque é tudo novo para mim. Uma coisa é você fazer para a sua igreja, servir na sua igreja. Outra coisa é você cada dia estar em lugar diferente. É muito novo isso para mim. Mas eu aceitei viver o propósito dele. Por isso que esse moldar está sendo diário. Todo dia nós vamos matar um urso e um leão. Mas na força daquele que nos fortalece todos os dias. Aleluia, missionária. Que bênção, que lindo. Eu sei que esse é um dos testemunhos. É que se a gente fosse parar aqui para entrar em outros âmbitos de testemunho, a gente ficava aqui umas 5 horas, né, ou mais. Mas eu quero pedir para a senhora, diante do que foi falado aqui para nós, quanto edificou a nossa vida, quanto... Sabe, uma das coisas que mais acontece comigo, que é renovar minha fé. Porque às vezes a gente passa por momentos, né, difíceis, que a gente pensa assim, nossa, mas será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será que está vendo a situação que nós estamos, né? Isso eu estou falando assim de um modo geral, na nossa vida, na sua vida. E tem momentos que a gente fraqueja mesmo na fé, a fé fica abalada diante das situações que a gente passa. E aí quando a gente ouve um testemunho desse, de uma cura, de um câncer desse, de uma gestação diante de uma infecção generalizada, diante de um câncer, a gente pensa, não, Deus ainda está aqui, Deus ainda faz, Deus ainda é aquele que Ele era, é e sempre há de ser, né? A gente estava comentando, acho que no último testemunho, que às vezes a gente tem a sensação de que Deus não é mais o mesmo, né? Mas não, Deus, Ele ainda é Deus e sempre vai ser Deus na nossa vida. E é por isso que a gente tem que crer. E mediante a isso que a senhora nos contou, missionária, eu gostaria de pedir para a senhora, onde for na palavra, ou se for a direção do Espírito Santo no teu coração, de direcionar agora algo para os nossos queridos espectadores aqui do podcast Fé com Café, sobre a esperança, sobre a fé, sobre crer em Deus. Qual é a percepção da senhora e o que a senhora tem para passar para nós neste dia sobre ter esperança no Senhor? Amém. Eu sempre falo que a nossa escolha diária, como eu já disse aqui, é esse Jesus todos os dias. E ele fala no livro de Gênesis, capítulo 1, vai falar que o Senhor tudo ele formou. E como todo domínio está nas mãos do Criador, ainda que a ciência diz, ainda que a política diz, ainda que o governante diz, mas tudo está no controle desse Deus. Não tem outra solução, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem como nós termos uma vida com Deus fora da presença dEle. Não tem como nós ter uma vida com Deus desalinhado. Por isso que muitas das vezes Ele permite situações nas nossas vidas. Rosilene, foi fácil? Não. Temos alguns outros testemunhos para contar para chegar até aqui. É só um começo de tudo que Deus fez. Mas só que essa esperança de vida foi entregue na cruz do Calvário. É verdade. Foi entregue, nós não podemos pregar o evangelho sem cruz. O evangelho verdadeiro, o significado dele é a cruz. E para que ele fosse crucificado, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia.
Muitas das vezes nós nos limitamos a homens ou quatro paredes. Jesus faz nós irmos muito além. Eu nunca imaginei viver os sonhos que ele tem permitido eu sonhar. Então, esse Jesus que nós estamos te apresentando é o Jesus da Escritura Sagrada, é o da cruz do Calvário. Que ele fala para nós, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós falamos tudo, é tudo. Verdade. As dores, enfermidades, anseios, ansiedade, depressão, tudo nós precisamos colocar diante de um altar. Quando nós colocamos diante de Deus em oração, em súplica, ele ouve e ele responde. Porque até o gemido da minha alma ele conhece. O mais lindo que eu acho desse Jesus. Acredito que eu preciso parar, senão vai tornar uma pregação. Esse Jesus, ele fala para nós que até o gemido da minha alma... Deixa Deus te sair. Até o gemido da minha alma, ele conhece. Antes que eu pense, ele conhece o meu pensamento. Então, você que está aí na sua casa, vai recebendo essa palavra. Vai recebendo essa tarde, a qual nós estamos aqui nos entregando, porque até o teu pensamento. Então, o principal é você entregar a sua vida. Aleluia. Como eu fiz ouvindo os crentes. Ó, você está ouvindo os crentes. Ouvindo os crentes. Eles Aleluia. cantando, adorando o Senhor, e eu ouvia, e eu falo, gente, que coisa mais linda. É isso que nós estamos fazendo, porque de nós mesmos nós não podemos. Nada. É Ele que nos fortalece todos os dias. Então eu gostaria de deixar essa palavra. Se tudo Cristo formou, então todo domínio está na mão dele. Então entregue a sua vida. Aleluia. Entrega, mas na certeza que você entregou sem querer pegar de volta. Porque muitas das vezes a gente quer pegar algumas questões, quer pegar algumas situações, quer pegar algum mover, não é entregar. Então, assim, nós passamos por alguns momentos muito difíceis para chegar, para querer viver o propósito. Mas é o que você falou para mim, é o posicionamento. É verdade. É o posicionamento. Eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Isso é o suficiente. É verdade. Eu não sou o que as pessoas pensam ou falam, eu sou o que Cristo diz que eu sou. Amada, filha, meninas dos olhos de Cristo. Então você talvez está nessa situação, está passando por um tratamento de câncer, talvez você está passando por alguma situação, quimioterapia, né? Talvez caiu de cabelo, né? Talvez não tem força mais, mas o Senhor te toma pela mão e te diz, não temas, que eu te ajudo. Aleluia. Essa é uma palavra que fortaleceu, não temas, que eu te ajudo. Então, se Ele nos ajuda, é o suficiente para nós. Glória a Deus. Então, eu deixo essa palavra para a tua vida. O Senhor é a nossa força. E dele vem a nossa força. Glória a Deus. Amém? Amém. Missionária, eu não tenho nem palavras para agradecer a disposição, a entrega, a oferta desse testemunho para as nossas vidas, para a vida de milhares de pessoas. Eu creio que vai assistir esse testemunho e serão edificadas pelo poder do Espírito Santo, usando a sua vida, usando as nossas vidas, né? E muito obrigada pelo carinho, por vir até aqui, um ambiente tão simples, mas ela chegou aqui, eu falei assim, aqui é simples, mas o que tem é Jesus. Ela falou, então eu tenho tudo, é o que importa. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, retribua a senhora, assim, ó, 1000 vezes mais, a sua família, o seu esposo, os seus filhos. Abraço novamente, Márcio e Sara, abraço para vocês, para o esposo da senhora. Tem que vir aqui contar o testemunho dele para nós, viu? Ele é pastor já? Não, ainda não. Qual que é o nome dele? Márcio também, Márcio Felipe. Márcio, olha, que lindo. Márcio, irmão Márcio, que Deus abençoe a vida do senhor, viu, por cuidar dessa missionária tão abençoada, nossa amiga. E eu sei que o senhor é sacerdote nesta vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe muito. O senhor tem que vir aqui contar para nós o seu testemunho também, viu? Vamos agendar. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida, te retribua muito por esta doação, né, de si aqui
aqui no nosso podcast. E para finalizar, eu gostaria de pedir, como sempre, para que a senhora faça uma oração para o fechamento deste episódio de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço que essa palavra venha como flecha na mão do valente e alcance o alvo, acerte o alvo, e possa ter testemunho de pessoas que já ouviram alguns testemunhos, que ouvirão alguns testemunhos e venham contar para nós o que o Senhor fez na vida, né? Por isso que a minha dor é para edificar a fé de alguém. Essa é a certeza que eu tenho hoje. Vamos orar. Senhor, nessa tarde nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento a qual nós entregamos no teu altar, ó Senhor, a nossa adoração. Hoje em forma de testemunho, em cântico, porque sabemos que o Senhor é o único digno de ser adorado. Espírito Santo, quem comanda, Senhor, este canal, o homem diz que é homem, mas nós não cremos, nós cremos que é o Senhor. Eu creio, Jesus. Nós sabemos que o Senhor direcionou os teus filhos para viver esse propósito. Eu creio. Como cada um foi chamado para um propósito. Abre portas, Senhor, onde não tem porta. Senhor, levanta colunas, Senhor, para suprir as necessidades que são feitas nesses desafios. Senhor, eu creio que ainda há remanescentes na face da terra, que acredita na promessa que o Senhor nos fez. Aleluia. E fez para um povo a qual escolheu. Nessa tarde eu abençoo todos aqueles que vão ouvir, Pai, em teu nome, crendo, Jesus, que edificarão, porque nós não estamos falando de seres humanos normais, não, nós estamos falando de um Deus que faz milagres na nossa vida. Nós estamos falando de um Deus que transforma, que pega, Senhor, pessoas, ó Deus, que ninguém dava nada, Senhor, escolhe para um propósito nessa terra. É verdade. Por isso que nessa tarde eu abençoo cada ouvinte, cada pessoa que vai sentar para ouvir. Se alguém vai ouvir enferma, recebe cura no nome de Jesus, porque o Senhor tem cura para nos dar. Porque o Senhor tem cura para fazer em nós e através de nós. Nessa tarde eu abençoo este lar, a qual está disponível, Senhor, a estar sendo, ó Deus, canal na vida de vidas aí, através da internet. Por isso, ó Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que esse testemunho possa alcançar o seu coração, a sua alma, e persista, porque Jesus tem um plano na sua vida e na vida da sua família. E nós estamos muito gratos por você ter permanecido e estado conosco até aqui. Então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém?